Meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo bíblico desta tarde. Nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 34, os versículos 1 a 12. Deuteronômio 34, do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e até a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Meus irmãos, com a leitura deste capítulo 34, com seus 12 versículos, nós chegamos ao final do livro do Deuteronômio e, por consequência, chegamos ao final da leitura que fizemos dos 5 livros da lei de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também assim se encerra a trajetória de Moisés, né? E a partir da semana que vem nós começamos a analisar e a perceber a trajetória de Josué, agora substituto de Moisés, à frente do povo. Moisés, ele foi para Israel, ele foi rei, ele foi profeta, né? E foi juiz, um grande líder do povo de Israel. De maneira que Moisés é uma referência para o povo de Deus até hoje. Moisés, quando nós repensamos a história de Moisés, Moisés foi aquele que nasceu pela vontade e pelo desejo do coração de Deus. Deus precisava de um servo que libertasse o seu povo da terra do Egito. Deus é onipotente. Ele poderia ter feito isso ele mesmo, pela vontade dele, mas ele quis usar alguém. Como sempre, Deus sempre quer usar alguém, né? Como é comum nós vermos, Deus sempre quer usar alguém para fazer a sua obra. Deus sempre coloca alguém, não é, à frente das tarefas, à frente da obra da sua casa, né? E não é que ele não possa fazer, como eu disse, ele é onipotente, mas ele quer nos usar e quer também que nós percebamos o quanto nós temos valor para ele e o quanto o potencial, o grau, o nível do potencial que nós também temos, né? Então, por isso que Deus nos usa. Ele não precisa de nós, mas ele resolve nos usar. Ele nos usa apesar da nossa rebeldia. Moisés foi rebelde, né? E essa foi uma das razões pelas quais Deus disse a ele que ele não entraria na terra. Deus disse a Moisés: fale a rocha. E Moisés bateu na rocha. Moisés foi rebelde contra o Senhor.
Mas apesar de ter sido rebelde contra o Senhor continuou usando Moisés. E assim, Deus nos usa apesar da nossa rebeldia, apesar dos nossos gestos grosseiros muitas vezes. Deus nos usa apesar de quem nós somos. Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa. Nós não somos perfeitos, mas mesmo não sendo perfeitos, Deus nos usa. Nós não somos perfeitos como Moisés também não era, e Deus conviveu com Moisés. Então Deus coloca no nosso caminho muitas vezes pessoas que não são perfeitas, pessoas que não são nem um pouco fáceis de lidar. Mas Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para que nós possamos conviver, aprender a conviver com elas, né? Toda relação, nós sempre acabamos por extrair alguma lição. E não foi diferente entre Deus e Moisés. E, como eu disse, Deus fez com que Moisés nascesse porque Deus queria usá-lo. Então, na vida de cada criança que nasce, Deus tem um propósito. Nós não sabemos. Assim, não é como a mãe de Moisés e seus irmãos, seu pai, e todos eles não sabiam qual era o propósito de Deus, mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Por isso nós devemos cuidar muito bem das nossas crianças, porque Deus tem propósito na vida delas. Deixai ver a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Assim diz a palavra de Deus. Agora nós chegamos ao final da vida, da trajetória de Moisés, e nós vemos aqui que Deus vai mostrar a ele toda a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus leva Moisés até o alto do monte, e estando lá no alto do monte, Deus mostra a ele toda a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés viu e não entrou. E aí, a primeira sugestão talvez que venha ao seu coração seja, mas que coisa triste. Por que Deus permitiu que Moisés visse a terra e não entrasse nela? Por que Deus permitiu que Moisés visse a terra se Deus já tinha a intenção de não permitir que ele entrasse na terra? Deus permitiu com que Moisés avistasse a terra para que Moisés pudesse entender que Deus é fiel cumpridor das suas promessas. Que aquilo que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ele haveria de cumprir. Que aquilo que ele disse a Moisés, lá no alto do Horebe, que faria pelo seu povo, ele haveria de cumprir. Você vai morrer, Moisés, você não vai ver, mas eu vou cumprir as minhas promessas. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida é assim. Nós vivemos longos anos e um dia Deus nos chama à presença dele. E as promessas que ele fez, nós não vemos sendo cumpridas, mas ainda assim ele cumpre. Mas o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no final do capítulo 11, ele vai falar sobre todos os heróis da fé. Entre eles vai citar Moisés e vai dizer que esses homens viveram, morreram e não viram a concretização das promessas, porque Deus tinha para eles preparado um algo maior e melhor. Meus irmãos, Deus mostrou a Moisés toda aquela terra, todas as planícies, as campinas, os montes, tudo aquilo ali que o seu povo haveria de herdar, para que o povo tivesse a plena consciência do que Deus haveria de fazer por eles. E disse a Moisés naquela hora: Moisés, você não vai entrar. Porque na verdade, Moisés, eu tenho para você uma terra maior, uma terra melhor, uma terra superior. Muito mais do que uma terra onde mana leite e mel. Eu tenho para você um lugar melhor, um lugar preparado para você, onde você será de fato imortal, onde você viverá para sempre. Contempla, Moisés, toda essa beleza. Contempla, Moisés, tudo isso aqui que eu tenho para oferecer ao povo.
E saiba, Moisés, que o que eu tenho preparado para você é muito maior e muito melhor. Assim também, meus irmãos, na nossa vida. Muitas vezes, o que nós precisamos entender que muitas vezes o que Deus tem preparado para nós é muito maior e muito melhor do que o que os nossos olhos veem, do que a nossa mão pode tocar, do que o nosso coração pode desejar. O que Deus tem preparado para nós é muito mais especial, é algo muito mais maravilhoso. O que Deus tem preparado para nós é algo extraordinário, é algo tremendo. É isso que Deus tem preparado para nós. Um algo maior, um algo melhor. É aquilo que a Bíblia define como as coisas que pertencem à salvação. De maneira, meus irmãos, que o nosso coração humano, a nossa visão humana, ela é limitada. Nós não somos capazes de compreender, a nossa mente não é capaz de alcançar a grandeza do que Deus tem preparado para nós. E nós vivemos nessa fé, nessa expectativa do cumprimento de Deus, das suas promessas, de Deus nos dar um algo maior, um algo melhor, um algo que pertence à salvação e um algo que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram, que jamais penetrou no coração humano, como a palavra de Deus nos diz. Um algo que nós não somos capazes de desejar porque a nossa mente não alcança. E é isso que Deus tem preparado para nós. E é por isso que esperamos. Esperamos tão somente em Deus, esse algo maior, esse algo melhor, esse algo que pertence à salvação e que Deus tem preparado para todos nós. Que Deus nos abençoe, abençoe as nossas vidas, que nós saibamos que o que Deus tem preparado para nós é muito maior e muito melhor do que tudo que possamos imaginar, sequer desejar. Então que Deus dê conforto ao seu coração, dê paz e saiba que o que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar. A sua mente não alcança. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos vivifica, a tua palavra, Senhor, ela nos dá conforto e paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela traz alívio para o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tu é maravilhoso e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tu nunca te esqueces de nós e tu tens sempre preparado para nós um algo maior, um algo melhor, um algo que a nossa mente humana não é capaz de compreender. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nessa hora que tu, Santo Deus, nos perdoe. Às vezes, Santo Deus, que o nosso coração vacila, esmorece, balança diante das dificuldades. Ó Deus, sê conosco, sê por nós, e dá-nos, Senhor, a tua paz. Ó Deus, cuida de nós e nos atende a oração. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.